Pense um pouco na eletricidade. Ela está simplesmente em todo lugar, silenciosa, invisível. E é justamente por isso que o perigo dela é tão, mas tão subestimado. A gente não está falando de raios caindo do céu, não. A gente está falando do risco que se esconde bem aí, do nosso lado. Dá uma olhada em volta, sabe? No trabalho, em casa. Aquela régua de tomadas cheia de benjamins um em cima do outro. Aquela extensão que, nossa, já está pedindo aposentadoria. Ou aquele equipamento que vira e mexe dá um choquinho de leve. São os famosos jeitinhos, né? As gambiarras que a gente acaba normalizando no dia a dia. E aí, é exatamente nesses improvisos que parecem totalmente inofensivos que mora o perigo. Um risco quieto, silencioso, que pode ser fatal. Ok, vamos lá. Parte 1. O perigo mora na tomada. A ideia aqui é começar a tornar esse risco visível, entender direitinho onde é que ele se esconde na nossa rotina. Sabe, a gente tem essa mania de achar que segurança elétrica é coisa só para eletricista, mas a verdade é que ela é fundamental em escritórios, hospitais, lojas, até no campo. A mesmíssima energia que liga um computador, se as condições estiverem erradas, tem o poder de causar um acidente muito, muito grave. Então, o ponto crucial é este. Não é só o fio exposto que oferece perigo, não. As falhas mais traiçoeiras são aquelas que a gente não vê. Um cabo que o isolamento foi ressecando com o tempo, sabe? Um sistema de aterramento que nunca foi feito direito, ou um circuito que está lá, quietinho, sobrecarregado, sem dar nenhum sinal. Vamos para a parte 2, anatomia de um acidente. Para a gente respeitar de verdade a eletricidade, a gente precisa entender como ela ataca. E não tem mágica nenhuma, é física pura e, olha, é surpreendentemente direto. Vamos imaginar a tensão como se fosse a pressão da água num cano. Sozinha, a pressão não faz nada, mas ela cria o potencial, né? A possibilidade da água jorrar com força. A tensão que a gente mede em volts é exatamente isso, essa força em potencial prontinha para empurrar a eletricidade. Agora, aqui tem uma distinção fundamental. Se a tensão é a força que empurra, a corrente, medida em amperes, é o fluxo em si, é a quantidade de eletricidade que de fato atravessa o corpo. Pensa assim, a tensão abre a porta, mas é a corrente que entra e causa todo o estrago. E o detalhe é que mesmo tensões que a gente considera baixas, tipo 127 volts, podem gerar uma corrente fatal. E aqui entra o terceiro elemento para fechar a conta, a resistência. O nosso corpo naturalmente oferece uma certa oposição à passagem da corrente. Só que essa oposição muda. Uma pele seca tem uma resistência alta. Agora, uma pele molhada, a resistência, despenca. E aí é física básica. Se a resistência cai, com a mesma tensão, a corrente que passa pelo corpo aumenta. E muito. O risco dispara. E isso aqui mostra de um jeito ótimo as duas formas clássicas de um acidente acontecer. O contato direto é o óbvio, encostar em algo que a gente já sabe que é perigoso, como um fio desencapado. Mas o contato indireto, esse é o mais traiçoeiro. É quando se encosta na carcaça de metal de uma geladeira, de uma máquina, que por uma falha lá dentro ficou energizada. O perigo veio de onde ninguém esperava. E olha, as consequências de um choque vão muito além do susto. O contato inicial pode ser o gatilho para uma cascata de outros eventos. O espasmo muscular que derruba alguém de uma escada, o superaquecimento dos fios que começa um incêndio, ou até um arco elétrico que causa uma explosão. O primeiro evento é, muitas vezes, só o começo da tragédia. Parte 3. As falhas mais comuns. Um acidente elétrico raramente é um evento isolado, um raio em céu azul. Na verdade, ele costuma ser o resultado de uma cadeia de falhas, uma verdadeira receita para o desastre. Cada linha aqui é um elo dessa corrente. Começa com uma instalação mal feita, talvez um quadro de luz sem tampa. Aí, some-se a isso a falta de manutenção, com cabos que vão ressecando. Para ajudar, a gente adiciona uma gambiarra, tipo sobrecarregar uma tomada com T. E o elo final é a falta de procedimento, alguém que resolveu fazer um reparo sem desligar a energia. Quando todos esses elos se juntam, o acidente é quase uma certeza. E dentro dessas falhas de procedimento, tem uma que se destaca como especialmente fatal. A suposição. Achar que um circuito foi desligado, confiar na memória ou na palavra de outra pessoa, sem checar. Esse erro, essa confiança cega, é a causa de inúmeros acidentes gravíssimos. Para combater essa falha, existe um procedimento que é um verdadeiro salva-vidas, o LOTU. Isso não é burocracia, é uma garantia. Primeiro, desliga a fonte. Segundo, bloqueia fisicamente, com cadeado mesmo. Terceiro, coloca uma etiqueta para todo mundo saber quem está trabalhando ali. E o passo final, o mais importante de todos, verificar com o instrumento se realmente não tem mais tensão. É o único jeito de ter 100% de certeza. Ok, parte 4. A defesa em camadas. Agora que a gente já entendeu o problema, vamos focar na solução.
Porque a boa notícia é que quase todo acidente elétrico pode ser evitado. A segurança é como um sistema de defesa, sabe? Construído em várias camadas. A primeira camada, e a mais forte de todas, é a engenharia. São as proteções que já vêm embutidas no sistema. Pense no dispositivo DR, por exemplo. Ele age como um guardião, que desliga a energia em milissegundos se ele detectar uma fuga de corrente. Tipo a tela que passaria por uma pessoa. Ou um aterramento bem feito, que desvia a corrente de uma falha direto para a terra. Essas coisas protegem todo mundo o tempo todo de forma automática. A segunda camada são as regras do jogo, os procedimentos administrativos. É aqui que a gente define como trabalhar de forma segura, com instruções bem claras, placas de perigo, controle de quem entra em áreas de risco e, o que é crucial, um programa de manutenção que impede que aquelas falhas invisíveis se acumulem com o tempo. E por último, como a barreira final, vem os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Luvas, capacetes, roupas especiais. Eles são absolutamente essenciais, claro, mas é fundamental entender que eles são a última linha de defesa, para quando as outras camadas não são suficientes para zerar o risco. E essa frase, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Alguém pode fazer uma gambiarra 1, 2, 10 vezes e não acontecer nada. Mas a eletricidade obedece às leis da física, não à sorte. Ela não perdoa a repetição do erro. Uma hora a conta chega. E agora, depois de entender a ciência por trás, as causas, as defesas, fica a pergunta: será que aquela tomada sobrecarregada ainda parece tão inofensiva? Tornar o risco elétrico visível é o primeiro e, com certeza, o passo mais importante para a gente conseguir respeitá-lo e, finalmente, controlá-lo.